Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Olha, o show nem tinha acontecido ainda e vocês já estavam me pedindo análise. Então não sejam falsos, não seja só venha a nós ao vosso reino nada e já deixe seu like aqui embaixo. Já deixou? Então agora sim, bora teorizar. O show de Lady Gaga que aconteceu no dia 3 de maio de 2025 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deu o que falar. E não poderia ser diferente, se tratando de uma artista que levou um público de 2 milhões de pessoas à praia, fora os telespectadores em casa. E vamos combinar, né? Apesar dos pesares, o show realmente foi um grande espetáculo. Até quem não é fã, do mais jovem ao mais velho, ficou entre o tá amarrado e o caraca, que arraso. Mas será que vocês viram além do véu? Ou estavam distraídos demais com a beleza do show? Vamos começar essa análise pelo nome da atual turnê de Lady Gaga, que se chama Mayhem, que significa nada mais nada menos do que caos. Lembrando que a música do momento de Lady Gaga é Abracadabra, que traduzindo significa eu crio enquanto falo. Ou seja, aquela velha história que os mais velhos sempre dizem, que as palavras têm poder e que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. E como alguns também traduzem daquela fala de Jesus, né? Que o que contamina é o que sai e não o que entra. Ou seja, se referindo ao poder das palavras. O show começa literalmente com Lady Gaga manifestando o caos. Manifestando! Mas tudo bem, né? Porque é só ficção. Só vamos torcer para não ser ficção igual os extraterrestres, que outrora era só ficção de filme, coisa de noiado acreditar na existência, mas esse ano o Iséua revelou a real existência deles. Só falta eles se comunicarem. É Gaga manifestando caos e o povo indo à loucura. Um verdadeiro delírio coletivo. Se Gaga peidasse e arrotasse no microfone, era capaz do povo aplaudir, chorar, se emocionar, desmaiar de amores. Sinceramente, foi um espetáculo? Foi. Mas tem situação ali que eu fico pensando que o povo tá realmente hipnotizado. Sei lá, estranho, né? Outra coisa, eu não sei se todos vocês já sabem, mas acredito que alguns sim. Mas quase que o caos realmente se manifestou na praia de Copacabana durante o evento. Pois, segundo várias matérias jornalísticas, havia um grupo montando um plano para acontecer durante o show. O alvo eram crianças e o público LGBT. Mas graças ao criador, o plano foi frustrado graças à intervenção policial que pegou vários integrantes do grupo. Agora imagina se a polícia não descobre isso a tempo. O verdadeiro caos e tragédia que não seria durante esse show. Agora vamos falar dos detalhes do show que me despertaram um entendimento subliminar. Lembrando que é tudo suposição com base em teorias e não afirmações. Então não levem tão a sério, porque pode ser tudo apenas mera coincidência. Afinal de contas, coincidências existem. Na primeira imagem do show aparece de cara um espelho refletindo a Dama de Vermelho. Na análise do clipe de Abracadabra, que já tem aqui no canal, eu já explico a minha suposição sobre quem seria essa dama. Se você ainda não viu, basta assistir aqui no canal. E sobre espelhos, espiritualmente falando, dentro do mundo ocultista, ele não serve apenas como um objeto para refletir a imagem, mas sim para fazer magia que abre um portal para universos paralelos, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E a pergunta que fica é: o que será que passou pelo portal? Eis que vem o manifesto de Gaga com a Dama de Vermelho, onde elas dizem uma para outra como serem duas em uma missão que, se olhar bem, dá para entender que é tirar o caos de Gaga e descarregar em outra coisa, em outro algo. A personagem da Dama de Vermelho ali no telão diz claramente para Gaga essas palavras: cuidado, o caos no seu coração jamais cessará até que você encontre outra maneira de canalizar o que procura. Ou seja, supostamente, em outrora, alguns tempinhos atrás, o que Gaga procuraria seria a cura. Pois, como eu já disse em outro vídeo, como muitos fãs dela já sabem, Gaga sofre há muito tempo de fibromialgia crônica,
que causa dores intensas no corpo. Tanto que ela já teve que cancelar turnês porque ela não estava dando conta de fazer o show, de dançar principalmente devido às dores. Mais recentemente, há pouquíssimo tempo, ela disse em entrevista que, milagrosamente, nunca mais ela teve esses sintomas de dores da fibromialgia crônica. Sendo que essa é uma doença que ela não tem cura. Mas, graças a essa cura milagrosa, ela pode estar aí levando ao mundo Mayhem, ou seja, o caos, que é o nome da turnê dela. Que coisa, não? Estranhamente, a performance mostra em muitos momentos situações referentes a problemas que afetam condições físicas, condições de saúde. Como nessa cena em que Gaga está de muletas, como quem está debilitada fisicamente. Lá no início do show também aparece uma imensa esfera com luzes em torno dela. Visualmente lembra muito um eclipse lunar total, que é aquele famoso eclipse que se chama Lua de... e que carrega todo o misticismo nesse evento. Primeiro porque existe uma profecia bíblica, mais precisamente no livro de Joel, que diz que um eclipse, especialmente o eclipse lunar total, seria um sinal do fim dos tempos. E segundo porque durante eclipses, principalmente o de lua de... é relatado que grandes magos e ocultistas praticam grandes rituais de alta magia durante o evento, pois a energia desse eclipse potencializaria a energia de transformação e o poder do rito. E alguns acreditam que também faz parte de abrir um portal ao qual manifesta a transformação desejada. Isso destaca mais uma pergunta no nosso interior. A alusão a um eclipse, principalmente desse porte, foi colocada na produção de palco inocentemente ou pelo seu sentido espiritual? Gaga surge assim que o suposto eclipse se ergue. Ela está ilusoriamente imensa e com um vestido vermelho, que supostamente é alusão à dama, que ela tanto reverencia. De repente, a saia do vestido se abre, revelando o que estava às escondidas, uma gaiola com pessoas dentro, o que poderia ser uma referência a controle populacional, que envolve a perca de liberdade, a perca do direito de ir e vir, a perca do direito de escolhas, mantendo tudo e todos manipulado por algum sistema, provavelmente por meio de leis governamentais, que prometem ordem e segurança por meio desse método de controle. Vocês lembram do isolamento social que o mundo viveu no ano de 2020? Que por segurança era necessário nos isolarmos, tendo até mesmo uma hashtag famosa na época, que era hashtag Fica em Casa. Pois é, e se a mensagem subliminar estiver falando que viveremos isso de novo? Dentro da gaiola, que seria ali a saia do vestido, podemos ver uma imagem que parece ser o mais bobo dessa análise. Mas será que é mesmo bobo? Se trata da plataforma que ergue e desce a Gaga do topo do vestido até a parte de baixo da saia do vestido, que seria ali dentro da gaiola. Veja se a imagem dessa plataforma não lembra perfeitamente um caixão. Pode ser só coincidência? Pode, sempre pode. Mas que parece, super parece. Em Poker Face, a performance é bem interessante. E eu particularmente achei que aquela coisa teatral era bem simbólica. Os artistas estão sobre um tabuleiro de xadrez, onde de um lado está trevas e do outro lado está luz. Esses são distinguidos pelas cores das roupas. Para a encenação, os bailarinos vão dançando e andando, como se fossem as peças do xadrez. E conforme chegam frente a frente, um é derrubado, como se fossem desfalecidos. E no fim do jogo, trevas vence luz, desfalecendo a rainha de branco. E ainda levando para o seu lado todos os seres de luz que antes eram aliados dela. Isso distrai bem a mente, mas se olhar bem direitinho, essa performance tem um contexto bem similar com a história religiosa que diz que o anjo caído corrompeu terça parte dos anjos de luz em prol de derrotar seu pai. O rei, né? O divino. O ser de luz, enquanto ele era o ser de trevas. Observe bem que os de branco vão para o lado das trevas, enquanto a rainha perde o jogo. Sobre as caveiras, aparecem muitas caveiras no show.
O que na análise de Abracadabra eu expliquei a suposta ligação desse arquétipo com a Dama de Vermelho. E caveira também se remete a desfalecimento. Afinal, o fim de todos é acabar em ossos. Aliás, nessa cena de caveiras na areia, pode ser justamente uma referência de ao pó, a humanidade retornará. Sim, retornaremos, Gaga querida, mas que seja em um tempo bem distante e depois da gente viver muitas glórias, muitas bênçãos. Eu, hein? Cara de palhaçada. Eu, hein? Ao meu ver, essa que eu vou mostrar agora é a parte mais impactante dessa análise. Nessa cena, a suposta mensagem subliminar é quase escancarada. Mas pelo que eu notei de não ter comentários sobre isso, muitos, por distração, não notaram. Observem esses personagens com máscaras de bico grande. Agora, observem onde Gaga está deitada e observem as cores das roupas nessa performance. O que vocês veem? Eu vejo médicos do século XIV, uma maca hospitalar e supostos profissionais da saúde que usam trajes brancos. O que acontece? No século XIV, teve uma forte chamada peste negra, que todos vocês provavelmente já escutaram falar sobre. E os médicos dessa época usavam essas máscaras com ervas no bico, que eram ervas medicinais que impediam o contágio do vírus dentro da máscara, protegendo assim a pessoa de não se contaminar. A peste negra foi uma das mais devastadoras do mundo, desfalecendo em torno de 200 milhões de pessoas por todo o planeta. E porém seja uma doença de um século distante, esporadicamente, ainda ocorrem infecções por parte dela. No Brasil, segundo as minhas pesquisas, o último caso aconteceu em 2005, no estado do Ceará, no município de Pedra Branca. Mas segundo uma matéria do Globo, de 5 de julho de 2024, um novo caso teria sido confirmado no ELA, ou seja, no ano passado. Quando alguém é contaminado com tal vírus, é necessário tratamento com fortes antibióticos e o isolamento total dessa pessoa, para evitar que o contágio se alastre e se torne novamente um perigo em grande massa para toda a população mundial. E um detalhe muito importante, porque em vários lugares do Brasil está tendo relatos de infestação de roedores. Eu já vi até mesmo famoso falar sobre isso. Aqui onde eu moro, por exemplo, está tendo esse caso. E aí, o Eliese, ex-BBB, marido da VTube, postou há um tempo atrás sobre ele estar chamando até detetização e não está dando jeito em uma infestação de ratos que estava tendo em sua casa. Ou seja, realmente é um caso que tem acontecido em vários lugares do Brasil. Eis que essa doença, praticamente fatal, é transmitida inicialmente por ratos, por roedores. Depois, se não houver o isolamento, ela vai passando por vírus de um para outro. Mas tudo se inicia pelo rato. Mais precisamente pela pulga dos ratos, entendeu? Até que acontecia? Um rato morria, aí as pulgas do rato ficavam ali soltas, caçando, né? Procurando outro hospedeiro. E aí, muitas vezes, vai para o corpo do humano e ali o humano é contaminado por essa doença. Eis um ponto que encabula mais ainda devido a essa coincidência. Complicadíssimo. Eis que com mais esse detalhe a gente lembra da gaiola, da teoria do isolamento. Tem similaridade? Tem. Mas que seja só coincidência. Nessa parte do show, Gaga canta sobre a imagem de um imenso olho. Constantemente, um olho costuma ser associado em teorias a uma alusão Illuminati do olho que tudo vê, muito cultuado em ordens discretas e secretas. E quase sempre essa imagem de um olho aparece não só em produções de show, como em mídia, de clipes, de filmes, de comerciais, como se fosse uma mensagem subliminar que afirmasse ironicamente que os Illuminati realmente controlam tudo. Tipo estamos aqui, como dizemos aqui no Rio de Janeiro, sambando na nossa cara, né? Esse look final da Gaga parece ser um anjinho inocente e cristão. Mas se observarem bem, é um anjo ferido. Porém, não é qualquer ferida. Porque a primeira coisa que se pode pensar é que o quê? Seria um anjo que se machucou. Tá, esse é o mais inocente. Segundo ponto, é o anjo caído, que na queda se machucou. Aí, no meu ponto de vista,
Você olhando assim de antemão rapidamente, participação do cachorro, calma aí. Você olhando de antemão rapidamente, você até pensa que é apenas a estampa de uma cruz, né? Mas aí você olha melhor e na verdade é como se fosse o corpo que tivesse sido aberto em forma de cruz e depois suturado. E não tem nenhum relato que o anjo caído caiu do céu e se machucou com essa precisão. Nenhuma história conta essa versão. Tem a versão de que ele teve uma luta com Miguel Arcanjo e perdeu a luta, mas nada que deixasse claro aonde que ficou a ferida, como ficou a ferida e se anjo fica com ferida. Ou seja, vocês já viram alguma cena parecida com isso? Com o ato de abrir e depois suturar o corpo? Sinceramente, isso acontece em cirurgias. E como eu disse, toda performance do show de caos supostamente de forma subliminar se remete a condições de saúde debilitada, o que faria todo sentido conectar questões de cirurgias no contexto da mensagem subliminar. O mais louco é que está praticamente visível ali descaradamente, mas ao mesmo tempo é discreto e quase imperceptível. Vocês veem que os médicos estão em volta da Gaga. Antes de tudo, eles estão em volta da Gaga. A Gaga está na maca, se debatendo, como se estivesse tendo um infarto, alguma coisa do tipo. Aí, em seguida, ela levanta ali, né, com as mãos de monstro e tal, e diz que monstros não desfalecem. E aí, ao fim, ela continua com o mesmo look, e aí a gente pode notar aquele corpo, aparentemente, que foi aberto e depois suturado, que passou por algum tipo de cirurgia. Lembrando novamente, gente, que isso aqui é teoria, tá? Não é afirmação. Apenas vendo similaridades entre alguns pontos, que podem ser apenas coincidência, ou, como dizem as teorias, mensagens subliminares vindas diretamente do submundo, ou da elite oculta que supostamente age por trás da grande mídia, fazendo esses grandes artistas de fantoches. Muitas vezes, sem nem eles perceberem que estão entregando alguma mensagem. Eu acredito em interferência espiritual. Você não acredita? Acontece até dentro de igrejas. Por que não vai acontecer em outros lugares? Acontece por meio do divino, por que não vai acontecer por meio do maligno? A decoração do show contou com uma estrutura referente a uma arquitetura da antiga Grécia. Lá em cima, pelas características, porém falta o tridente e esteja mais jovem, eu deduzo que tem como se fosse uma referência ao deus dos mares na mitologia grega, que seria Poseidon. Os deuses da antiga Grécia eram muito adorados, tanto quanto esses artistas pop, como Lady Gaga, são hoje em dia. Coincidência, ou como dizem algumas teorias quase surreais, esses artistas de hoje seriam nada mais, nada menos que o retorno desses deuses. Afinal, monstros não desfalecem, Gaga disse. Não que, na verdade, esses fossem vistos como monstros, né? Como eu disse, esses deuses eram e ainda são, por muitos, dentro de algumas ordens que ainda cultuam devidos deuses, muito adorados, super venerados. Mas com o surgimento do cristianismo, esses que eram deuses passaram a ser demonizados por alguns, principalmente naquele devido tempo. Sendo assim, é como se fossem monstros. Sobre o Poseidon destacado na produção do show, me gatilhou uma coisa aqui que eu não queria nem que gatilhasse. Alô, Rio de Janeiro! Lembra que muitos videntes desde o ano passado estão falando que aconteceria no Rio de Janeiro uma grande catástrofe por meio de muita água, que eles sabem que seria no Rio de Janeiro, que seria trágico, mas que não sabem exatamente onde e o que seria, mas que seria em área tropical. E aí, por que eu tô falando isso? Porque se Poseidon é o rei dos mares, que controla as águas dentro da mitologia, dentro do que se acredita ali dentro dessa história, faz todo sentido que ele tenha sido colocado num show de imenso porte justamente no Rio de Janeiro e na praia. Mas enfim, isso aí foi um caso à parte, assim, pequenininho perto da conclusão final da suposta mensagem subliminar no show, que seria sobre acontecer, provavelmente, em breve, uma nova tão forte quanto a última que tivemos. O que também seria muito útil dentro das teorias, né, pro governo, segundo o que teorias dizem,
para o tal reset global, que aliás já foi falado até mesmo em campanha política pelo Cabo Daciolo, vocês lembram? Que ele falou isso publicamente, sobre que de tempos em tempos certinhos havia uma tragédia no mundo que na verdade era programada por toda uma elite por trás de tudo, que vinha e fazia um reset para poder fazer a diminuição da população, para o planeta conseguir suprir todo mundo, porque se o planeta estiver muito cheio, começa a quebrar toda a economia de todos os países. Meu bem, babado. A gente fala assim com leveza, porque enquanto der pra rir, a gente ri. Enquanto der pra levar na boa, a gente leva. Porque a gente não sabe o que vem mais à frente. Vamos torcer pra ser só coincidência, pra ser só ficção, pra teoria nunca passar de ficção. Que aí tá tudo certo. É assim que eu levo as coisas. E é isso, até então foi isso que eu vi. Se eu perdi algum detalhe ou esqueci de mencionar algo, refresque minha memória aqui nos comentários. Não deixem de hypar o vídeo. Assim que você der o like, aparece ali embaixo, hypar. Aí você hypa que tem a opção gratuita. Para poder engajar mais o vídeo, né? Uma forma de agradecimento. Obrigada de nada. E se vocês gostaram dessa análise, não deixa de curtir, se inscrever e compartilhar para mais vídeos como esse. Também não deixa de me seguir no Instagram, @Shelly_Malagueta_Tia Boa. É por lá que você me pede análise de vídeos, clipe, comercial, show, filme, coisas desse tipo. E é isso. Beijos, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.